Se adaptar, aprender, reaprender. Fazer de novo, fazer melhor, inovar. Dizem que esse é o novo normal. Esse sempre foi o nosso normal. Chegou a hora de ir pra cima, vamos junto. A vida de quem empreende sempre foi assim, se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios. Essa é a nossa força. Esse é o nosso normal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Inaugurada em 2017, a sede própria da Confederação Nacional de Municípios fica localizada a menos de 3 quilômetros do Congresso Nacional. Símbolo da autonomia da entidade, a Casa do Municipalismo Brasileiro, em Brasília, tem estrutura para eventos, como um salão nobre e 4 salas multimídias, 2 andares de estacionamento, lounge equipado para atender a prefeitos e vereadores, e estúdios de TV e de rádio, além dos espaços para atuação diária dos colaboradores. Aberta aos municipalistas para atendimentos técnicos e reuniões, a sede da CNM funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça a Casa dos Municípios em Brasília. De todos os lugares que nós visitamos durante a missão à Expo Dubai, este que a gente vai mostrar hoje talvez tenha sido o que menos recebeu delegações. Várias pessoas estiveram em muitos dos lugares, nas usinas solares, no Centro de Inovação, em Mazda, mas aqui pouca gente veio, porque ainda não é um local conhecido do público, mas será revolucionário para o mundo. Esta visita aqui tem uma história, e tudo começou quando o governo do estado do Paraná lançou uma PMI, uma proposta de manifestação de interesse, para fazer a conclusão do projeto original da Ferroeste, conectando Dourados até Guarapuava. A estrada de ferro oeste do Paraná, conhecida como Ferroeste, é uma empresa de economia mista que tem no governo do Paraná o seu maior acionista. Ela foi concebida principalmente para o transporte de grãos e produtos agrícolas. Por isso, foi denominada a Ferrovia da Soja. O primeiro trecho já implantado faz a ligação entre Cascavel e Guarapuava. Tem 248 quilômetros de extensão. Pelos trens da Ferroeste, são escoados anualmente cerca de 1,5 milhão de toneladas, principalmente de grãos, soja, milho, trigo. No sentido da importação, a ferrovia traz insumos agrícolas, adubo, fertilizante, cimento e combustíveis. Mas a empresa detém a concessão, mediante um decreto do governo federal de número 96.913 de 1988, para construir e operar a ferrovia entre Guarapuava, no estado do Paraná, e Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul. Esta ferrovia beneficiaria muito os produtores agrícolas do oeste, extremo oeste do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Paraguai e do norte da Argentina, escoando seus produtos para o porto de Paranaguá. E por isso, a concessão da ferrovia foi estendida de Maracaju até Paranaguá. Na ocasião do recebimento das propostas desta PMI, eu era secretário de Estado no Paraná. E nós fomos visitados por uma empresa denominada ARJ dos Emirados Árabes, que nos apresentou o interesse, a intenção de participar dessa proposta de manifestação de interesse. Só que tinha um problema. Embora eles usassem trilhos, não era uma ferrovia. Era tudo aéreo, mas também não era um monorail, não era um monotrilho. E era pendurado, mas também não era um teleférico. Ou seja, eles não eram nada de modais de transporte que nós conhecemos. No entanto, traziam inúmeras vantagens. A primeira, por ser aéreo, não necessitava de desapropriação, apenas servidão.
o que já economizaria uma verdadeira fortuna quando se trata de uma ferrovia de 1.200 quilômetros de extensão. Segundo, eles não prejudicariam em nada as atividades agrícolas pastoris que ocorrem na área que é cruzada por esse meio de transporte. Terceiro, por ser elétrica, não teria emissão de carbono, não estaria contribuindo para a poluição de forma alguma e seria absolutamente silenciosa, o contrário dos trens que a gente conhece hoje. Mais uma vantagem, a velocidade. As cargas e passageiros estariam sendo transportados a uma velocidade que varia entre 120 e 150 km por hora, coisa que os nossos trens não conseguem fazer. Como a carga e os passageiros passariam por cima, a resistência dos ambientalistas para o licenciamento seria muito menor no trecho que corta a Serra do Mar. A retirada de árvores da Mata Atlântica seria mínima e o impacto, a interferência na flora e na fauna praticamente inexistentes. Os árabes formalizaram oficialmente para o governo do estado uma proposta. Eles teriam disposição de fazer todo o investimento, estimado na época em 12 bilhões de dólares. O que eles queriam em troca era uma concessão para a exploração do trecho no modelo Take or Pay e garantiam um frete 30% mais barato do que se está pagando hoje. Mas eles fariam também terminais alfandegados intermediários, onde os produtores entregariam a sua produção, sua soja, seu milho, e a partir dali a exportação já estaria iniciada. Ou seja, não precisavam esperar até chegar em Paranaguá para poder fechar o seu contrato de câmbio. Tudo isso estava sendo oferecido, porém, não havia nenhum trecho comercialmente operando em nenhum lugar do mundo. E foi aí que eles convidaram uma delegação do Paraná para ir até Minsk, na sede da empresa, lá na Bielorrússia, conhecer os projetos e o campo de provas, onde a gente poderia ver em funcionamento esta nova modalidade de transporte. Eu fui um dos membros da delegação e nós levamos também um representante da Federação das Indústrias e da Federação da Agricultura. Em Minsk, nós fomos recebidos lá na sede da empresa pelo Dr. Anatoly Unitsky, o inventor, o criador desse novo modal de transporte. Ele fez questão de nos mostrar os 7 andares do prédio, onde trabalham mais de 600 engenheiros, arquitetos, designers, desenvolvedores de software, que projetam todos os componentes, um por um, daquilo que é necessário para o funcionamento deste novo modal. Ali eles fazem projetos dos trilhos, das estações, das estruturas de suporte, dos vagões, dos motores, dos sistemas de climatização, dos sistemas de comunicação, de todo o mecanismo operacional e de controle. Tudo está sendo desenvolvido por eles, porque este modal simplesmente não existia. Quando nós terminamos de visitar a sede, e inclusive onde existem inúmeras futuras aplicações para este tipo de transporte, para passageiros e para carga, nós fomos convidados a visitar o centro de testes, o campo de provas, onde já existem pelo menos 4 modelos de vagões que transportam passageiros e carga, inclusive graneleiro, que descarrega em movimento. E lá nós tivemos a chance de ver, sentir, experimentar como funciona, ou melhor, como funcionará a mobilidade do futuro. Lá estava muito frio, mas a gente pôde ver que o sistema funciona perfeitamente bem em temperaturas muito abaixo de zero, como em temperaturas muito altas, perto dos 50 graus, que é o caso do campo de provas que fica
nos Emirados Árabes. A empresa de Dubai, que formalizou a proposta ao governo do estado do Paraná, foi quem nos levou até Minsk. Eles nos acompanharam nessa visita. E foi lá que a gente ficou sabendo que o campo de testes e de certificação seria feito nos Emirados. Quando eu estava preparando o roteiro dessa missão, eu entrei em contato com o Dr. Unitsky e perguntei se nós poderíamos visitar o campo de provas aqui nos Emirados. E ele prontamente não só autorizou, como fez questão que a gente fosse recebido aqui. O interesse deles no Brasil é grande e eu vou explicar isso daqui a pouco. Enfim, a nossa visita à Bielorrússia mexeu com a gente. Foi demonstrado na prática que isto é possível e que realmente faz todo sentido, porque a relação custo-benefício deste sistema de transporte em relação aos outros convencionais que já existem é impressionante. Custa muito mais baixo o CAPEX, o investimento, como o OPEX, a operação. E o gráfico que a gente está vendo aqui comprova isso. Então, os trilhos, o material rodante, os sistemas de segurança, os sistemas propulsores, tudo é projetado dentro da Skyway e depois levado para uma fábrica que pertence a eles também, onde tudo é produzido, fabricado e prototipado para o início dos testes. Tudo isso aqui saiu da cabeça de uma pessoa, o engenheiro Anatoly Unitsky. Uma personalidade diferente, um homem que a gente poderia chamar de superdotado, porque desde a infância já manifestava uma curiosidade, uma engenhosidade, uma criatividade absolutamente incomuns. Aos 14 anos, ele participou de uma feira de ciências, como essas que a gente tem aqui no Brasil. Isso foi em 1963. E ele apresentou o seu projeto, um foguete, em 3 estágios, que desacoplava em 3 estágios, e que tinha uma cabine para passageiros, uma cabine para os astronautas. Este pequeno foguete, um protótipo, ele projetou, desenhou, construiu, inclusive ele mesmo desenvolveu o combustível sólido para fazer o foguete subir. Mas o que mais surpreendeu todo mundo é que depois da cápsula tripulada descer, ele abriu e tinha um ratinho lá dentro, que saiu ileso, sem nenhum arranhão. Essa história está contada no livro O Engenheiro Anatoly Unitsky. E aqui mostra a experiência dele aos 14 anos e também o certificado que ele recebeu da Academia Russa de Ciências por esse invento. E se vocês lembrarem, todo o projeto espacial russo, as naves, as cápsulas tripuladas voltam para a Terra e não para o mar, como os americanos. Adivinha de onde veio essa tecnologia? Ao longo da sua criativa carreira, o Dr. Unitsky colecionou mais de 100 patentes, a maioria delas na área de transporte. Mas o seu grande desafio, entre todas as ideias interessantes que ele desenvolveu, era a aerodinâmica, reduzir o atrito do ar. E com isso, melhorar a eficiência de qualquer meio de locomoção. Na década de 80, ele desenvolveu o projeto de uma cápsula para transporte de passageiros que já poderia concorrer com o avião em conforto, em segurança e custo operacional. Eu estou desconfiado que foi o precursor do Hyperloop. Está em construção na Noruega a primeira rodovia flutuante do mundo. É um projeto de 47 bilhões de dólares. Vai quebrar muitos paradigmas em termos de logística, porque, afinal de contas,
resolve um baita problema quando se trata de atravessar corpos de água. Mas o interessante é que também na década de 80, o Dr. Unitsky já tinha desenvolvido o projeto de uma ferrovia flutuante, submarina, embaixo do mar, como esta rodovia que está sendo construída agora. Já há 40 anos atrás, ele vislumbrava isto como uma possibilidade real. A sua absoluta convicção de que é possível transportar pessoas e cargas numa velocidade muito maior, a um custo muito menor e sem o impacto de qualquer tipo de poluição, fez com que ele continuasse aperfeiçoando os seus projetos e o levou a ter a empresa que ele tem hoje. Não só trabalhando com o Skyway, mas até desenvolvendo um sistema, um anel ao redor da Terra para levar pessoas até estações espaciais, dispensando o uso de foguetes, com uma capacidade de carga exponencialmente maior do que aquilo que a gente tem hoje. Este projeto está totalmente desenvolvido e explicado nesse livro, que trata justamente do desafio da industrialização espacial sem o uso de foguetes, mostrando os problemas, as ideias e os projetos. Essa é a história de como a gente veio parar aqui nesse lugar, no campo de provas da Skyway. Provavelmente nós estamos testemunhando os primeiros passos de uma revolução no transporte e na logística da humanidade. A gente está entrando no futuro. Se adaptar, aprender, reaprender. Fazer de novo, fazer melhor, inovar. Dizem que esse é o novo normal. Esse sempre foi o nosso normal. Chegou a hora de ir pra cima, vamos junto. A vida de quem empreende sempre foi assim, se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios. Essa é a nossa força. Esse é o nosso normal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Inaugurada em 2017, a sede própria da Confederação Nacional de Municípios fica localizada a menos de 3 quilômetros do Congresso Nacional. Símbolo da autonomia da entidade, a Casa do Municipalismo Brasileiro, em Brasília, tem estrutura para eventos, como um salão nobre e 4 salas multimídias, 2 andares de estacionamento, lounge equipado para atender a prefeitos e vereadores, e estúdios de TV e de rádio, além dos espaços para atuação diária dos colaboradores. Aberta aos municipalistas para atendimentos técnicos e reuniões, a sede da CNM funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça a Casa dos Municípios em Brasília. O GMC é grande, moderno, completo e está na palma da sua mão. Informação, esporte, política, opinião, entretenimento. gmconline.com.br. Se é notícia, tá no GMC.